O trabalho de Mendel, que fundou a genética, foi publicado em 1866, com a data de 65, mas em 66, e esse trabalho ficou durante 34 anos publicado, porém sem que as pessoas tomassem conhecimento dele, sem que ele tivesse nenhuma importância, pelo fato de ter ficado como que em segredo entre o autor e a revista e ninguém mais. Mas em 1900, o trabalho de Mendel foi descoberto por 3 pessoas: o De Vries, da Holanda, o Čermák, da Tchequia, e o Correns, da Alemanha. Então eles descobriram o trabalho de Mendel, que mostra com que proporção que nascem os filhos na primeira, segunda geração, de acordo com a primeira e segunda leis de Mendel. Isso em 1900, essa redescoberta de Mendel. E em 1908 foi formulado o Teorema de Hardy-Weinberg. Ele foi formulado e publicado por 2 pessoas independentemente, sem que uma tivesse conhecimento da outra, por Hardy, que era um matemático inglês, e por Weinberg, que era um médico alemão. Inicialmente era chamado de Teorema de Hardy, posteriormente, por questão de justiça, passou a ser chamado Teorema de Hardy-Weinberg. Esse teorema é de uma importância enorme porque o teorema, foi a base da formulação de toda a genética de populações, que posteriormente gerou a teoria sintética. Então, uma ideia bastante simples, mas que permitiu, usando a sua ideia central, permitiu que fosse formulada uma série de outras áreas dentro da genética, e o que se conhece hoje, em minúcias sobre evolução, está baseado em tudo que foi construído em cima desse teorema. Teorema é uma afirmativa demonstrada, e é exatamente o caso do Teorema de Hardy-Weinberg. Um teorema pressupõe que tenha havido uma demonstração da veracidade dessa afirmativa. E o teorema tem várias formas de demonstração. Então, o teorema ele é expresso por um pequeno algoritmo: P mais Q ao quadrado igual P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Esse pequeno algoritmo foi a base de tudo. Inclusive, houve inúmeras posteriores expansões do Teorema de Hardy-Weinberg, o que alavancou o conhecimento, permitiu a criação da genética de populações. O que esse algoritmo expressa? Ele mostra uma relação bionívoca entre as frequências alélicas e as frequências genotípicas, mostrando que para um determinado conjunto de frequências dos alelos, só existe uma combinação de frequências dos genótipos determinados por esses alelos. Então, um lado do algoritmo, o lado esquerdo desse algoritmo que eu acabei de pronunciar, estão as frequências alélicas, e do lado direito dele estão as frequências genotípicas determinadas por esses alelos. O teorema mostrou que, ao longo de uma população, as frequências alélicas e genotípicas se mantêm constantes. O Teorema de Hardy-Weinberg, na verdade, ele é a aplicação da ideia de Mendel não a uma família, como propôs Mendel, ou um grupo de populações homogêneas. Hardy e Weinberg aplicaram essa ideia de Mendel às populações em geral. E nisso que está a novidade. O Teorema de Hardy-Weinberg permite enxergar, com base no trabalho de Mendel, a situação genética das populações.
mostrando que as frequências alélicas e genotípicas, e consequentemente também as fenotípicas, tendem, com o passar do tempo, a permanecer constantes. O teorema mostra que as frequências numa população, se não houver intervenção, se não houver nada que altere diretamente essas frequências, a população tenderá indefinidamente a manter as suas frequências alélicas, genotípica e fenotípica. Isso contrariou o pensamento da época. Havia uma ideia de que os alelos recessivos tenderiam ao desaparecimento, enquanto que os alelos dominantes tenderiam a aumentar suas frequências. O teorema de Hardy-Weinberg mostrou que isso não era fato, não era verdade. Os alelos tendem a ficar com as suas frequências constantes e, consequentemente, como eles determinam as frequências genotípicas, as frequências genotípicas também tendem a permanecer constantes, a menos que haja uma intervenção direta na frequência dos alelos.